É importante reconhecer que a doença de Parkinson ela chama a atenção e normalmente é diagnosticada pelos sintomas motores, sintomas do movimento, tremor, bradicinesia, rigidez, bradicinesia, a lentidão, né? A rigidez, que é a dificuldade de completar ali o movimento, a articulação parece que está dura, alteração de caminhada, de equilíbrio. Isso normalmente leva, né, de modo mais comum ao diagnóstico dos pacientes que têm doença de Parkinson. Mas existem uma série de outros sintomas não motores, quer dizer que não são de movimento na doença de Parkinson. Um sintoma muito comum e muito precoce, por exemplo, é a constipação, a alteração de cheiro, quer dizer, a anosmia, ou perda da capacidade de sentir o cheiro, alterações de sono, em que o paciente tem um sono agitado, às vezes ele atua, né, para quem está de fora, quem está vendo ele dormir, vê ele como se ele estivesse atuando o que está acontecendo no sono, é uma alteração comum no paciente com Parkinson. Outras alterações relacionadas ao controle das funções assim, automáticas do organismo. Existem sintomas de voz, a gente poderia de alguma maneira pensar que tem a ver com movimento, mas não é uma coisa tão óbvia, né? Então, alterações de voz por causa do Parkinson, alterações da deglutição, que é a capacidade de engolir, inclusive alterações extras da deglutição, que estão relacionadas às vezes com engolir alimentos ou saliva da maneira imprópria e isso propiciar a ocorrência de pneumonia, que pode ser grave. Alterações também de humor, é muito comum a alteração de humor pela doença de Parkinson. Não é porque a pessoa tem doença de Parkinson, então afetou o seu humor, ficou mais, né, deprimida e é uma consequência de saber que tem uma doença. Não é isso que eu estou dizendo. A própria doença de Parkinson, por interferir com os mecanismos, né, neuroquímicos ali da produção, distribuição de dopamina, a falta de dopamina ou a maneira incorreta dela se distribuir nas nossas conexões também afeta o sistema límbico, que é o sistema ligado às emoções. Então a gente pode ter uma depressão ou um humor depressivo exclusivamente, né, entre aspas, pelo próprio efeito biológico da alteração de dopamina na doença de Parkinson. E às vezes o medicamento para a doença de Parkinson, por exemplo, o agonista dopaminérgico, ele pode ajudar a controlar ou melhorar o humor do paciente com Parkinson, certo? E também existem outros sintomas não motores do Parkinson, né? A gente não vai passar por todos eles aqui, mas é importante ter isso em mente, né? Uma doença complexa, com vários sintomas, e muita gente nem imagina que alguns sintomas que tem sejam por causa da doença de Parkinson. Pessoas que sabem que tem o diagnóstico de Parkinson, pessoas até que não sabem. A pessoa está passando por outros sintomas não motores e nem imagina que aquilo possa ser a doença de Parkinson. É mais comum, claro, a gente poder assim bater o martelo e dizer que são sintomas não motores de doença de Parkinson depois de já ter um diagnóstico de doença de Parkinson, tá bem? Antes de ter os sintomas motores, né, antes do paciente apresentar os sintomas mais comuns do movimento, fica muito mais difícil, claro, diagnosticar a doença de Parkinson. Mas se a gente já tem esse diagnóstico, é preciso prestar atenção a esses outros sintomas, né, esses não motores, não de movimento, para que o paciente também receba o tratamento adequado para esses sintomas. Senão a pessoa pode estar ali, por exemplo, até melhor dos sintomas de movimento e um sintoma que não é tão, obviamente, de movimento não está sendo tratado ou acolhido da maneira correta. Então tem que ter atenção para isso por parte do paciente, da família e do médico que o está tratando, seja ele um neurologista ou um neurocirurgião ou um geriatra, né, quem quer que esteja acompanhando esse paciente com a doença de Parkinson.